Bom, gente, agora a gente vai trazer uma figura, uma mulher potente, lá do Nordeste, lá de Pernambuco, a nossa querida Marília Nepomuceno. A Marília, ela vai falar um pouco sobre as mudanças climáticas e os desastres sociais, confluências entre a Amazônia e o Nordeste brasileiro. E aí, Marília, que legal, obrigada, toda linda aí. Muito obrigada aí pela presença, por nos prestigiar nessa edição especial do Fala Mana. Então é isso, Opa, Marília. A gente quer, assim, de antemão, não só agradecer, mas também deixar aqui nossa solidariedade a todo o povo pernambucano, a todas as famílias que tiveram suas perdas, né, inúmeras, que não só de direitos, mas de vidas, como a Ana bem falou, como a Graça bem falou, e aí a gente também está aqui dizendo que nós vamos resistir para continuar essa luta e para que a gente possa estar mudando essa relação do meio ambiente com a sociedade, né, para que a gente de fato possa estar enfrentando os desafios. Muito obrigada, Marília. É contigo, mana. opa, Bené, querida, boa noite, pessoal. Eu me chamo Marília Nepomuceno, como o Bené disse, sou nascida a partir das terras de Pernambuco, sou filha de mulheres pretas e indígenas que há 500 anos enfrentam a colonização e tudo que se desdobra a partir dela no Nordeste brasileiro. E queria agradecer o convite de Concita e de todo o grupo do IMA, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre as confluências desafiadoras e também potentes que a gente divide entre o Nordeste e o território amazônico, entre essas mulheres amazônicas e essas mulheres nordestinas, indígenas e pretas. Hoje eu vim com a tarefa de conversar um pouco sobre o que a gente está enfrentando aqui em Pernambuco. Eu acredito que boa parte das pessoas tem se deparado com as notícias, né, de Pernambuco. O que está acontecendo aqui em Pernambuco dialoga muito com as 3 falas poderosas dessas mulheres que me antecederam aqui hoje. E eu anotei, assim, uns pontos que cada uma delas trouxeram e como dialoga com o que a gente está vivendo agora em Pernambuco. Ana Avelar trouxe um panorama da colonização amazônica e a gente enfrentando os desastres da chuva, os desastres sociais que estão primeiramente vinculados à chuva, né? Que são veiculados pela mídia ou pelo poder público como associados à chuva, são desastres que estão associados à colonização. Então, assim, tudo que Ana Avelar, o que a professora Ana Avelar trouxe aqui para a gente hoje, em relação ao processo de colonização no território amazônico, dialoga muito, conflui muito com o que a gente viveu em outro contexto, em outro tempo, e contemporaneamente aqui em Pernambuco. Por quê? As pessoas que moram nos rios, perto dos rios, as pessoas que moram em cima ou nos pés dos morros aqui em Pernambuco, sobretudo em Recife, né, que é a grande capital, que concentra um contingente humano grande e um contingente de casas pequenas e apinhadas e juntas em pés e em alto de morro, é fruto da colonização, é fruto desse processo de violência que a gente vive há mais de 500 anos aqui em território brasileiro, né, onde os povos indígenas e os povos pretos trazidos até aqui viveram reatualizações, né, de violências e vivem até os dias de hoje, onde, inclusive, o digníssimo atual presidente os culpa do desastre, né? O presidente do Brasil foi a Recife agora, nessa semana que passou, e ele teve a audácia de culpabilizar as pessoas que moram em cima dos morros ou nos pés dos morros como os responsáveis pela tragédia. E assim, esse é um discurso muito comum, né, entre os brasileiros comuns e médios, que tem uma dificuldade de entender os processos históricos que a gente viveu, porque as pessoas não moram em cima dos morros, ou não moram no pé dos morros, ou nas beiras de rios, ou em lugares vulneráveis, porque escolheram morar ou viver lá, né? Essas pessoas são frutos de uma não reparação histórica, né?
são frutos de violência e de expoliações, de expropriações. A gente viveu no dia 13 de maio, enquanto Ana falava, eu vinha anotando aqui, no dia 13 de maio de 1888, a gente viveu o que foi chamado de abolição da escravatura. No entanto, as populações pretas e indígenas que estavam escravizadas no país, elas não viveram nenhuma política, né, de readequação social, então ficaram jogadas ao léu, a sua sorte e a má sorte social, e hoje se concentram, diante de todo esse processo que se desencadeou há séculos atrás, hoje um grande contingente de pessoas pretas e pessoas indígenas se concentram em moradias de baixíssima segurança, em pés de morros, em cima de morros, perto de rios, e o que ocasionou com um grande contingente, um grande volume de águas de chuva, diante das mudanças climáticas, que tem ocasionado fenômenos desse nível, o que desencadeou esse desastre social. Então, assim, é absurdo a gente viver num país onde as pessoas que são historicamente violadas, violentadas, subtraídas de direitos sociais, são novamente culpadas pelas condições em que vivem, né? Então, assim, a fala de Ana sobre a colonização na Amazônia me trouxe esse desejo de compartilhar com vocês que o que está acontecendo em Pernambuco é fruto da colonização, esse desastre social que está acontecendo em Pernambuco é fruto da colonização. E outro ponto que Graça Costa trouxe em sua fala, também dialoga muito, né, conflui muito com o cenário pernambucano, que os riscos, agravamentos, os impactos, a expropriação e a expoliação do território e dos corpos são efeitos que são duramente vivenciados pelas mulheres. Então, assim, diante do que está acontecendo, do desastre social, o que está acontecendo em Pernambuco, associado ao grande volume de chuvas, né, que assistimos, que aconteceu agora em território pernambucano, são as mulheres as principais atingidas pelo grande desastre, né, pelo grande acontecimento desastroso. Então, mais uma confluência entre o território amazônico e o Nordeste, que a gente sabe, e que os corpos das mulheres são os corpos duramente atingidos em qualquer desastre social. E aí, dando números para vocês da situação em Pernambuco, foram 54 municípios afetados nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Foram 128 mortes confirmadas. Hoje saiu o boletim oficial. Haviam mais de 20 corpos sendo buscados, estavam desaparecidos, né, que pessoas estavam escondidas, perdidas nos escombros. Essas pessoas foram encontradas, são 28 mortos o número, e a gente tem um contingente de 71 mil pessoas entre desalojadas e desabrigadas. Desalojadas é um termo para quem perdeu sua casa e foi para a casa de um parente e arrumou uma rede de apoio. E desabrigadas são as pessoas que não têm para onde ir, que estão em abrigos e que estão em arranjos que o governo criou emergencialmente. Então, assim, a gente tem um contingente de 10 mil pessoas desabrigadas e a gente tem um contingente total de 71 mil desalojados, entre desalojados e desabrigados. Então, a situação em Pernambuco é gravíssima, né? A gente está vivendo uma situação extremamente grave nesse momento e que conflui muito com essas narrativas que vocês trouxeram hoje também, que pautam meio ambiente e o cenário social em que o território amazônico também enfrenta. E, por fim, Dorica Almeida trouxe uma fala forte sobre a Agenda 2021-30, construída pelas mulheres amazônicas, e o protagonismo feminino como elemento importantíssimo para discutir as questões ambientais e as mudanças climáticas, né? Para discutir o racismo ambiental, para discutir o enfrentamento e a justiça ambiental. Então, assim, é primordial que a gente entenda que são esses corpos de mulheres que são os principais atingidos e são também, segundo pesquisas, são as mulheres que mais se importam com as discussões sobre mudanças climáticas, não à toa, né, já que são elas que sofrem severamente com as mudanças climáticas, que são esses corpos que devem estar nos espaços de discussão, de gestão, de enfrentamento aos desastres e às catástrofes. O tempo foi curto, eu resolvi pincelar o que cada uma das mulheres que me antecederam disseram, mas para finalizar, eu já vi que Bené apareceu aqui na tela, tá finalizando o tempo.
eu queria dizer que a natureza é sábia, a água é vida, a desigualdade social é que é a verdadeira tragédia, né? Esse grande contingente do volume de águas que atingiu Pernambuco agora com a chuva não é em si o problema da situação. O problema da situação é a desigualdade social que o desastre com um grande volume de inesperado, supostamente inesperado, de chuvas descortinou, evidenciou, escancarou mais uma vez, né? E mais uma vez, as mortes estão ligadas à colonização e Recife está em 16º lugar entre as cidades mais ameaçadas pela emergência climática, segundo o relatório da ONU, segundo o IPCC. Recife é uma cidade de aterros, é um mangue, né? É um grande mangue aterrado. Então, a gente vive em Recife numa situação que precisa de muita atenção. Então, assim, as instituições públicas, o governo, a gestão precisa estar preparado para isso. O governo federal retirou 45% dos investimentos para enfrentar desastres desse tipo em 2022, e a gente precisa pautar isso, a gente precisa ficar muito atento, porque é uma situação que vai atingir a todos nós, né? As mudanças climáticas vão atingir a todos nós, a gente precisa ficar atento para isso, porque a gente sabe quem são os corpos, as cores e os gêneros das pessoas que vão ser as mais afetadas. Acho que é isso. Muito obrigada por esse espaço, por esse momento de troca. Que pena que por tela, mas vamos construir os espaços presenciais que são importantíssimos. E estamos aqui na operativa. A gente, inclusive, está num operativo de arrecadação de recursos para poder dar conta das 1.001 demandas emergenciais que estamos enfrentando aqui em Pernambuco. Desde vetorização de doenças, a falta de alimentos, a falta de roupa, a falta de remédio, etc. A situação em Pernambuco não é brincadeira. E a previsão é que até agosto o volume de chuva seja grande. Então, a situação é realmente preocupante e a gente conta que a gente pode estar articulado em rede com outras mulheres poderosas e que estão pensando o mundo e buscando enfrentar os desafios desse mundo, que sigamos juntas.